Aqui, no caso, eu tenho o exemplo de um material que só tem região elástica, que é o vidro, né. Vidro, ele vai que segue a lei de Hooke, segue a lei de Hooke, e quando é para chegar na região plástica, onde ele não vai seguir mais a lei de Hooke, ele já rompe. Então ele só tem região elástica. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o diagrama tensão-deformação. Se você precisa aprender sobre esse conteúdo, fica comigo nessa aula. Aproveita também e deixa o seu like. Se você gosta dos nossos vídeos, é só apertar aí o botão do gostei. Se você ainda não é um inscrito, tá marcando bobeira. Aperta o botão vermelho e seja mais um inscrito aqui do canal do YouTube do Responde Aí. Galera, diagrama tensão-deformação é uma parte aí da matéria que a gente vai ver que não tem muito cálculo, é mais entender como é que esse diagrama funciona, né? O que que ele representa para a gente. Inclusive, nem todo professor vai te cobrar isso. Mas, caso o seu professor te cobre entender o diagrama tensão-deformação, vem comigo então, tá? Mais uma coisa, a gente está falando aqui, né, da tensão, da deformação, como é que isso daí vai se comportar. E eu tenho um resumo para você falando sobre esses principais assuntos, que são a tensão e a deformação. Para baixar o seu resumo, é só entrar na descrição aqui do vídeo, que você vai ver lá um link onde você vai conseguir baixar o seu resumo com tensão e deformação. Vai ter as principais fórmulas, tudo que você precisa saber aí desse conteúdo. Mas falando agora especificamente do diagrama tensão-deformação, vem comigo e dá uma olhada nisso daqui, olha só. A gente aprendeu que quando a gente aplica, né, uma tensão, aqui no caso uma tensão normal sobre uma barra, o que vai acontecer é que essa barra ela vai deformar, né? Se for uma tensão aqui de esticar a barra, então ela vai aumentar o seu tamanho, e se for uma tensão de comprimir a barra, ela diminuiria o seu tamanho. E a gente sabe que essa barra ela vai seguir aí a lei de Hooke aqui na resistência dos materiais. A gente tem um vídeo aqui no canal falando, né, sobre a deformação, sobre a lei de Hooke para os materiais, a resistência dos materiais. Para você acessar o vídeo, é só entrar aí no cardzinho que eu vou colocar aqui na tela. Beleza. Então, basicamente, o que a lei de Hooke vai dizer para a gente, né? Só relembrando. Bom, eu tenho aqui uma tensão, eu vou relacionar essa tensão com uma deformação. E essa relação entre essas duas coisas vai ter esse cara daqui, que é esse Azão aqui, que é o meu módulo de compressibilidade. A deformação, ela é um número adimensional, tá? Onde eu tenho aqui a divisão entre o quanto minha barra deformou, né, meu ΔL, dividido pelo meu comprimento inicial dessa barra, e assim calculo, né, a minha deformação. Agora a pergunta que fica é a seguinte: imagina que eu vou lá e vou aumentando cada vez mais a minha tensão sobre essa barra. Essa lei de Hooke, né, aonde essa barra ela vai aumentar o seu tamanho, ela vai se esticar. Isso vai acontecer para sempre, né? Se eu for lá aumentar cada vez mais essa tensão, essa barra vai esticar cada vez mais, mas será que ela vai esticar para todo sempre, sem nunca mais acabar? Bom, a verdade é que não. Ela só vai esticar enquanto a gente está na deformação que a gente chama de deformação elástica. Depois de um certo tempo, ela vai passar a ter uma deformação que é a deformação plástica, e aí as coisas vão mudar. Então vem cá comigo que a gente vai dar uma olhada nisso melhor no nosso comportamento. Primeiro a gente tem aqui o comportamento elástico. Como eu disse, né, aqui a lei de Hooke ela é válida. Então a minha tensão está ali e o quanto a minha barra vai deformar tem uma relação clara com essa tensão. E a gente vai aplicar aqui a lei de Hooke, onde eu tenho a tensão igual ao módulo de compressibilidade vezes a minha deformação. Lembrando que deformação é ΔL dividido pelo comprimento inicial. Mas depois de um certo tempo, né, que essa barra já esticou alguma coisa, a gente vai chegar no comportamento plástico. E nesse comportamento plástico, ela não vai seguir mais a lei de Hooke, tá? Então ela vai ter um comportamento aí que vai depender do material. E para a gente entender esse comportamento, o que é feito? Bom, são feitos testes em diversos tipos de materiais para ver como é que aquele material vai se comportar, né, depois que ele passa do regime elástico e vai para o regime plástico. E aí, né, a gente vai ter esse regime plástico até o momento em que essa barra vai quebrar. A gente vai ter a ruptura e aí não tem mais o que fazer, né? Quebrou e aí acabou o nosso teste. Tá, enquanto a gente vai realizando o teste, o que a gente vai fazer é montar um diagrama tensão-deformação, tá? E a gente vai montar esse diagrama até o momento em que a minha barra vai ruir.
Então aqui eu tenho o exemplo de diagrama de tensão e deformação para 5 materiais: o aço, o vidro, o alumínio, o acrílico e o PVC. Então, por exemplo, ó, o aço ele vai ter aqui um comportamento que segue a lei de Hooke até chegar nesse momento daqui. Como é que eu sei que esse comportamento aqui segue a lei de Hooke? Porque a lei de Hooke, ela diz pra gente, né, que a tensão é igual ao módulo de compressibilidade vezes a deformação. Isso aqui é a equação de uma reta, tá? Então aqui eu tenho minha tensão e aqui eu tenho a minha deformação. Enquanto esse gráfico seguir uma reta, é porque eu estou seguindo a lei de Hooke. Então o vidro, ele só segue a lei de Hooke, né? O alumínio, ele segue a lei de Hooke até chegar no momento que para de seguir. O acrílico aqui também. O PVC até aqui. Ele segue a lei de Hooke ali, seguindo o comportamento de uma reta, indicando que até ali a gente tem a região elástica, tá? Então, como eu mostrei agora, né, a gente tem região elástica, enquanto o meu gráfico ele é uma reta, e a gente está ali, sabe disso porque está seguindo ali a lei de Hooke. Ok. Essa deformação que acontece na região elástica, que segue a lei de Hooke, a gente chama de deformação reversível, porque depois, se você para de aplicar essa tensão, o seu material ele vai voltar para o comprimento inicial. Então, você vai lá, aplica a tensão e depois para de aplicar. Ele vai voltar para o comprimento inicial L0. Então, é uma deformação que é reversível, não tem problema nenhum você fazer, porque depois ele volta, tá? Algo interessante sobre o diagrama tensão e deformação é que a gente pode encontrar o valor do nosso módulo de compressibilidade a partir dele. Porque, ó, aqui nessa região, né, e a gente vai fazer isso na região elástica, que é onde tem sentido eu ter um módulo de compressibilidade. Porque eu vou escrever, ó, que o módulo de compressibilidade, razão, ele vai ser igual a tensão dividido pela minha deformação. Ok? Então, eu tenho aqui o módulo de compressibilidade, se a gente for reparar, ele está aí dado, né, pelo ângulo de uma reta. Então, eu tenho ali uma reta, eu tenho um ângulo alfa, e eu posso dizer que ó, a tangente do meu ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser cateto oposto, que é a tensão, dividido pelo meu cateto adjacente, que é a minha deformação. E a relação tensão sobre deformação nada mais é do que o meu módulo de compressibilidade. Então, a partir do diagrama tensão-deformação, olhando ali para aquele ângulo alfa, eu consigo encontrar meu módulo de compressibilidade. Ele vai ser igual à tangente daquele ângulo. Agora falando da região plástica, né? É uma região que não vai seguir a lei de Hooke, ou seja, qualquer coisa pode acontecer a partir dela. E é também irreversível. Então, se eu chego na região plástica, ou seja, se eu deformei até chegar nesse momento em que eu estou na região plástica, eu não consigo retornar mais da mesma forma ao meu comprimento inicial. Alguns materiais eles só vão possuir região elástica, outros só vão possuir região plástica, e a maioria vão ter as duas regiões. Aqui, no caso, eu tenho o exemplo de um material que só tem região elástica, que é o vidro, né? O vidro ele que segue a lei de Hooke, segue a lei de Hooke, e quando é para chegar na região plástica, onde ele não vai seguir mais a lei de Hooke, ele já rompe. Então, ele só tem região elástica. A gente tem o conceito de escoamento, que é o momento em que esse material ele começa a deformar irreversivelmente, ou seja, o momento em que ele chega à região plástica, tá? E aí eu tenho a tensão de escoamento, ou também conhecido como resistência ao escoamento, é a tensão que esse material consegue suportar sem chegar a essa região plástica, tá? Está sendo representado aqui. Quando eu tenho um material que ele tem uma região de escoamento acelerado, que é logo depois que ele parou de seguir a lei de Hooke, ele tem aqui uma reta, né, horizontal, no diagrama tensão-deformação, que a gente chama essa reta aqui de região de escoamento acelerado. A minha resistência ao escoamento vai ser o valor de tensão num ponto imediatamente antes do escoamento acelerado. Então, aqui, ó, uma reta de escoamento acelerado, imediatamente antes de chegar nessa reta é o meu valor de tensão de escoamento, minha resistência ao escoamento. Agora, se meu material ele não tem essa região de escoamento acelerado, o que a gente faz para encontrar a tensão de escoamento é o seguinte: a gente vai pegar aqui no diagrama tensão-deformação, botar 0,002, ou seja, andar com um pouquinho aqui depois da origem, e traçar uma reta que seja paralela à minha reta que segue aqui a lei de Hooke. Aonde essa reta bater no meu gráfico, no meu diagrama tensão-deformação, vai ser o meu valor da minha tensão de escoamento, minha resistência ao escoamento, tá?
Então, é assim que a gente faz quando não tiver, né, a minha região de escoamento rápido. Eu também tenho a ideia da minha tensão limite ou da minha tensão máxima, que é o valor máximo de tensão que esse material suporta, tá? Então vai ser o valor aonde meu diagrama tensão-deformação vai chegar aqui no valor máximo de tensão. Repara só, alguns materiais, essa tensão máxima é a tensão aonde ele vai se romper. Mas isso não é 100% válido. Alguns materiais, eles, depois que chegou na tensão máxima, eles não se rompem. Eles vão ter ainda uma maior deformação, e essa tensão vai diminuir enquanto essa deformação aumenta, até chegar no momento em que eles vão se romper. Tá? E a gente chama esse efeito de estricção ou necking. Necking quer dizer pescoçamento, né? Espescoçamento. Porque meu material, nesse momento, ele vai criar um pescoço. Então, ó, depois que eu passo aqui da minha tensão máxima e venho para a minha região 4, meu ponto 4 aqui, meu corpo de prova, né, meu material, ele começa a criar aqui um pescoço, que é uma região que vai ser sacrificada antes de eu ter a minha ruptura. E é por isso que minha deformação ela diminui. Desculpa, minha tensão ela diminui antes de eu chegar ali na minha tensão de ruptura. Então a gente tem também a ideia, né, como eu falei agora, de tensão de ruptura. Meu último valor de tensão é aquela tensão em que o material ele vai se romper, né? Como a gente pode ver aqui, o aço, o alumínio, o PVC, eles têm tensão de rupturas que são menores do que a minha tensão limite, enquanto que o acrílico e o vidro, quando chega na tensão limite, é o momento que eles se rompem, ou seja, eles não sofrem necking, ou estricção. Materiais dúcteis são aqueles que sofrem necking, tá? São aqueles, então, onde minha tensão de ruptura, né, ela é menor do que a minha tensão limite. Então, vai sofrer aí necking, a estricção. Enquanto os materiais frágeis, eles não vão sofrer esse fenômeno, como é o caso do vidro e do acrílico. Nesses casos, né, de materiais frágeis, a tensão de ruptura é igual à tensão limite. Bom, na região elástica, a gente sabe que quando o material ele é esticado, né, depois ele consegue voltar ao seu comprimento inicial. Quando a gente alivia, né, alivia a minha tensão ali que eu estou aplicando. Agora, se por acaso eu aplico uma tensão e passo da minha região elástica, chego, por exemplo, aqui no ponto onde eu estou na região plástica, eu vou ter uma deformação que vai ser composta por dois valores. Uma deformação elástica e uma deformação plástica. Sendo que a deformação elástica é uma deformação reversível, então é uma deformação que eu consigo retornar. Olha aqui, ó. Se daqui eu paro de aplicar tensão, volto a tensão zero, eu vou chegar nesse ponto daqui. Ou seja, eu não estou no meu comprimento inicial, mas eu consegui retornar alguma coisa, né? Eu tive ali uma deformação elástica que foi recuperada. Essa deformação elástica recuperada, a gente pode calcular ela fazendo o valor da tensão, que eu cheguei no máximo, né? Antes de parar de aplicar a tensão, eu cheguei no valor de tensão. Então, vai ser esse valor de tensão que eu cheguei dividido pelo meu módulo de compressibilidade. É essa deformação aqui recuperada. Esse módulo de compressibilidade é um valor que a gente já conhece do material. E com isso eu consigo calcular, por exemplo, qual vai ser a minha deformação plástica, né? Que seria essa deformação daqui. Conhecendo a minha deformação total. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou colocar minha deformação total é igual à minha deformação elástica mais a deformação plástica, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, deformação total vai ser igual à deformação elástica, que é igual à minha tensão, que eu cheguei no valor máximo, né? O meu valor máximo de tensão antes de eu parar de aplicar a tensão, dividido pelo meu módulo de compressibilidade, mais a minha deformação plástica que eu quero encontrar. E assim eu encontro, então, que a deformação plástica é igual à deformação total que o objeto teve, menos o valor máximo de tensão, dividido pelo módulo de compressibilidade. E aí, esse vídeo sobre o diagrama tensão-deformação, ele te ajudou? Responde aí!